Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda você, minha querida amiga aluna. Vamos para a nossa primeira aula, a primeira parte da aula 1 do nosso curso de tudo sobre frações. Se você ainda tem dificuldade com frações, bora fazer essa viagem comigo, vai ser rapidinho, vai ser bem direto e você vai dominar frações para qualquer questão que você for enfrentar. Mas é óbvio, depois da vinheta. Pois é, estamos aqui de novo, vamos começar agora efetivamente. A gente teve uma aula zero, apenas para apresentar um pouco de frações para vocês, mas a gente vai começar com um assunto que é muito importante, que são os conjuntos numéricos. Então, você pode achar esse assunto um saco, eu sei, é provável que você ache esse assunto muito ruim, tá? Mas você tem que aprender, você tem que saber a diferença entre números naturais, inteiros e racionais, ok? E antes da gente prosseguir, aquele lembrete, se você está aqui me assistindo pelo YouTube, então faz o seguinte, dá uma curtida nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber quando vierem novas aulas como essas, ok? Então bora lá agora, nesse momento, começar com conjuntos numéricos, né? Conjuntos numéricos, eu sou o professor João Antônio e a gente vai começar agora com o seguinte, o que são números naturais? Os números naturais são aqueles números que a gente usa para contar as coisas no nosso mundo. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão alguns lápis, tá certo? Ó, você está me vendo aqui segurando alguns lápis. Quantos lápis eu tenho na minha mão? Aí você vai dizer 3. Claro, 3 é um número natural. Porque 1, 2, 3 serve para contar coisas. Se eu perguntasse quantos lápis vermelhos eu tenho aqui comigo, aí você vai dizer 1. Então 1 também serve para contar coisas, é um número natural. Quantos lápis pretos eu tenho? 2. Então 2 também é um número natural. Números naturais são números que servem para contar coisas. Quantos lápis eu tenho agora na minha mão? Aí você vai dizer 0, nenhum. Pronto, o 0 também é um número natural, certo? A gente vai começar agora com eles, ó. Quem são os números naturais? Os números naturais, eles têm um começo. Eles começam em algum lugar, eles começam no 0, certo? Então, olha só, os números naturais, eles têm começo, começam no 0. Não existe nada antes do 0, tudo começa no 0. E os números naturais não têm fim, eles são infinitos, quer dizer, ele pode ir para 100 mil, 200 milhões, 385 trilhões, não importa. Os números naturais, eles têm começo, ok? Então você tem que lembrar disso. Eles têm começo, eles começam no número 0 e eles não têm fim. Eles são infinitos. Tá? Exatamente isso. O conjunto dos números naturais tem um início, que é o 0, e não tem final. São infinitos, certo? Ok, bora lá. Prosseguindo aqui. Eles começam no 0, olha o lembrete. Eles não têm fim. Os números naturais não têm fim, certo? Eles não são quebrados, ou seja, veja só, isso é um alerta muito importante. Se você está aí com o seu caderno do lado, eu quero que você preste bem atenção a isso e anote isso. Veja só, o número 5, ele é um número natural. O número 6, ele é um número natural. Mas o que existe no meio do 5 e 6 não é chamado de número natural. Ah, João, mas eu sei que existe aqui, por exemplo, 5,5, 5,5, está ali no meio. Eu sei, certo? Mas ele não é um número natural. Só são considerados números naturais os números que não possuem vírgula, ou seja, os números que não são quebrados, tá? Então, números naturais começam no 0, não tem fim, mas também não tem vírgula. Eles são números que não são quebrados, não tem partes, tá certo? Como a gente viu, ou é uma barra inteira de chocolate, ou são duas barras inteiras de chocolate. Não tem uma barra e meia, uma barra vírgula 8, não tem. Ou é uma barra inteira, ou são duas barras inteiras, tá? Números naturais, não tem vírgula, ok? Bora lá. E eles não são negativos. Nenhum número natural começa com sinal de menos. Se você já estudou, já passou pelo 7º ano, já entende que existem números negativos, tá certo? Mas esses números negativos não são naturais. Os números naturais começam no 0, não tem nada antes, tá
certo? Os números naturais não são negativos. Essas são as regras para você definir o que é um número natural. E a gente chama de número natural, ou conjunto dos números naturais, esse N aqui com duas barrinhas no meio, né? Então, esse N representa o conjunto dos números naturais, tá? Ok, bora lá. Prosseguindo ainda. Isso é uma forma natural de escrever na matemática. 2 pertence aos números naturais, certo? Então, presta bem atenção. Este símbolo aqui, que parece uma letra E, esse símbolo aqui, que parece uma letra E, mas é curvadinho, tá certo? É como se fosse uma letra C, comprida, com um tracinho no meio, assim. Uma letra E curvadinha, tá? Isso significa pertence. Então, o número 2 pertence aos naturais, ou seja, o número 2 pertence à família dos naturais. O número 2 está dentro da família dos naturais, ok? Então a gente usa o símbolo de pertence para dizer que aquele número está dentro daquele grupo, está dentro daquele conjunto, certo? Anote isso aí, tá? Se você está trabalhando, se você está assistindo essa aula sem um caderno de lado, mude agora. Pega um caderno, pega uma folha de papel, bota aí do teu lado com uma canetinha para anotar o que importa. Porque se você não anotar, e tem que anotar com a mão, tá? Não é digitando não, tem que anotar com a mão. Se você não anotar, você não vai lembrar. Então, anote. 2 pertence aos naturais. O 2 é um número natural. Ok? Bora lá. O menos 5, ou 5 negativo. O 5 negativo não pertence aos números naturais. Ele não está dentro do conjunto dos números naturais. É por isso que a gente usa esse símbolo, né? Se o pertence é uma letrinha E curvadinha, o não pertence é uma letra E cortada assim, ó. Não pertence. Então, o número 5, não, o número menos 5, desculpa, o 5 negativo, né, o menos 5, ele não pertence aos naturais. Ele não faz parte do grupo dos naturais. Ele não está dentro da família dos naturais. É isso que significa esse símbolo. Anote bem, tá? Pertence e não pertence. Certo? Pertence, faz parte. Não pertence, não faz parte. Tudo bem. Bora lá, prosseguindo aqui. Aqui está novamente a regra dos números naturais, né? A régua dos números naturais. Vamos fazer alguns números aparecerem aqui, né? O 2 pertence aos números naturais, né? Quem mais? O 3,5 não pertence aos números naturais. Por que o 3,5 não pertence aos números naturais? Porque o 3,5 está aqui, ó. Certo? Está aqui. Então, para o conjunto dos números naturais, ele não existe. Ele não importa. Por quê? Porque o 2 está aqui, ele pertence, o 3 está aqui, ele pertence, o 4 está aqui, ele pertence. Mas o 3,5 não pertence. Certo? Bora lá, prosseguindo aqui. 33 pertence aos números naturais? Pertence. Menos 5 pertence? Não, não pertence aos números naturais. 712 pertence aos números naturais. Menos 0,6 não pertence aos números naturais, não está nesse conjunto. 130.000 pertence aos números naturais. 130.000 pertence sim. Ok? E o 0,77777 eternamente não pertence aos números naturais. Tá? Vamos ver aqui um exercício rápido. Dê uma pausa agora no seu vídeo e tente responder cada um aqui. Ok, pausa dada. Voltou, deu play de novo, tentou responder. Vamos responder comigo aqui? Bora lá. O número 9 pertence aos números naturais. O menos 4 não pertence aos números naturais. O 0,3, porque ele é quebrado, não pertence aos números naturais. O 92 pertence aos números naturais. O menos 2,5 não pertence, porque ele é negativo e quebrado. O menos 12 não pertence, porque ele é negativo. O 29 pertence aos números naturais. E o 0 também pertence aos números naturais. O 0 é o primeiro número natural, né? É o que começa o conjunto todo. Ok? Números naturais é isso. Bem simplesinho. Vamos evoluir um pouquinho. Ok? Quando você está no 7º ano, você começa a estudar o que são os números inteiros. Até o 6º ano, você trabalhou basicamente com números naturais e chamou esses números de números naturais. Somou números naturais, subtraiu números naturais. Agora a gente vai trabalhar com os números inteiros. O que são números inteiros? São todos os números positivos e negativos que não são quebrados, ou seja, não tem vírgula.
seria uma barra de chocolate inteira e não 1,2. Certo? Se tem vírgula, se é quebrado, se não é um número que representa uma coisa inteira, por exemplo, um lápis inteiro, por exemplo, 2 lápis inteiros, se não é um número que representa inteiros, então não é um número inteiro. Bora lá? A gente vai trabalhar com a régua dos números inteiros agora. Certo? Quais são as características dos números inteiros? Eles não têm começo. Eles não começam no zero. Certo? Eles começam no infinito negativo. Então, veja, o zero ele está exatamente no meio dos números inteiros. O zero está aqui, no meio dos números inteiros. Mas os números inteiros eles se prolongam eternamente para lá, para o chamado infinito negativo. E os números inteiros se prolongam infinitamente para lá, para o infinito positivo. Então, os números inteiros não têm começo. Também não tem final. Certo? Não tem fim. Eles são infinitos para um lado, infinitos para o outro lado. Os números inteiros não são quebrados. Eles não possuem vírgulas. Tá? Então, por exemplo, você já sabe, pela régua dos números inteiros, né, a possibilidade, você já viu uma régua normal, que você tem aqui entre o 3 e o 4. Por exemplo, aqui você tem o número 3,2. Por exemplo, 3,2 está ali entre o 3 e o 4. Mas ele não é um número inteiro. Esse cara não é um número inteiro. Só são números inteiros esses que estão aparecendo na régua. Por quê? Porque eles identificam quantidades inteiras de coisas. Tá? O 3 é inteiro? É, o 3 é inteiro. O 4 é inteiro? É. O 5 é inteiro? É. Mas o 6,9 não é inteiro, não. Tá certo? Ele é um número quebrado. Então, números inteiros não são números quebrados. Ok? Todos os números naturais são inteiros. Sim, todos os números naturais são inteiros. Quer dizer, olha só, olha o que a gente tem aqui. A gente tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. A gente sabe que esse grupo que eu estou reunindo aqui em azul são os números naturais. Ó. Então, todo número que é natural também é inteiro. Tá? Todo número natural ele também é inteiro. Certo? Agora, os números inteiros têm uma parte que não é natural. Então, essa parte aqui que eu estou listando agora em vermelho, toda essa parte aqui, ela é inteira, apenas inteira. Tá certo? O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Certo? Os naturais, se eles são naturais, eles também são inteiros. Então, na hora que alguém diz, esse número é natural, aí você diz, então ele também é inteiro. Porque todo número natural, ele é inteiro. Tá certo? E os negativos, que são esses que eu marquei em vermelho, eles são inteiros, mas não são naturais. Certo? Eles não são naturais. Os naturais começam no zero. Ok? Todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Tá? Anote isso aí no seu caderno. Todo número natural ele é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Tá? Bora lá. Mais de perto aqui, vamos ver quem são os números inteiros, vamos acompanhar quem é que pertence aos números inteiros, né? 2 é um número inteiro, claro, ele é natural, então ele também é inteiro. 3,5 não é inteiro. Por quê? Porque 3,5 está ali no meio quebrado, né? Entre o 3 e o 4, não é inteiro. Menos 4 é inteiro. Menos 0,06 não é inteiro porque é quebrado. 342 negativo, ele é inteiro, certo? Menos 89,455 não pertence aos inteiros, não é inteiro. Ok? Vamos lá exercitar de novo aqui. Já sabe, dá uma pausa aí no vídeo, tenta responder. Daqui a alguns segundos você dá play de novo e aí eu vou responder com você. Ok, já deu tempo para você responder, deu pausa, vamos embora. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos que o 9 pertence aos inteiros, o menos 4 pertence aos inteiros, o 0,3 não pertence aos inteiros, o menos 92 pertence aos inteiros, o menos 2,5 não pertence aos inteiros, porque é quebrado, o menos 12 pertence aos inteiros, o 29,44 não pertence aos inteiros, porque ele é quebrado, e o 0, é claro que o 0 pertence aos inteiros, ele está exatamente no meio da régua infinita dos inteiros. Tá certo? Olha aí, você respondeu corretamente isso. Vamos lá prosseguir aqui. Certo? Agora vamos evoluir um pouquinho para os números racionais. Números racionais, uma coisa que você, a partir do 7º ano,
Quando você trabalha com fração, na verdade, você está trabalhando com números racionais. Então, toda vez que alguém falar, você vai aprender a realizar operações com números racionais, é porque você vai aprender a realizar operações com frações, tá certo? Então, o que são números racionais? Preste atenção porque isso é muito importante para esse curso de frações. Por que é importante para esse curso de frações? Porque um número racional é aquele número que pode ser escrito na forma de uma fração. Tá? Então, o detalhe, anote isso bem aí, veja só. Qualquer número, não importando se ele é positivo ou negativo, que pode ser escrito na forma de uma fração, ele é um número racional. Vou dar um exemplo simples para você. O número 8. O número 8, ele é natural. Logo, ele é inteiro, certo? E ele é racional. Todo número inteiro ele é racional. Então veja só, por quê? Porque o 8 ele pode ser escrito na forma de 8 sobre 1. 8 sobre 1 é a mesma coisa que 8. Você sabe que toda fração que tem embaixo o 1, ela é um número inteiro. Certo? Então 8 sobre 1 significa 8. Então 8 pode ser escrito na forma de fração? Pode. Então o 8 ele é natural, ele é inteiro, já que ele é natural, né? Se ele é natural ele é inteiro, e se ele é inteiro ele é racional. O conjunto dos números racionais se representa como a letra Q. Tá? A gente vai ver isso melhor na segunda parte dessa nossa primeira aula. Mas vamos lá, vamos brincar um pouco mais com números racionais. Certo? Olha aí, a régua dos números racionais. A régua dos números racionais, ela não tem começo, certo? Ela não tem fim, e todos os inteiros também são racionais, mas mais do que isso, números quebrados também são racionais, certo? Não é só os inteiros que são racionais, todos os inteiros eles são racionais. Então quer dizer, olha só, analisando essa régua bem, o número 2 ele é racional, claro que ele é racional, ele pode ser representado na forma de 2 sobre 1, certo? O número 2,5, ele também é racional. Por quê? Porque ele pode ser representado na forma de 5 dividido por 2, 5 sobre 2. Então, os números racionais, eles não incluem apenas os inteiros, mas todos os inteiros também são racionais. Todos os inteiros também são racionais. Tá certo? Então, números racionais, representados pela letra Q, são todos os números que podem ser representados na forma de uma fração. Mas por que esse nome racional? Aqui vai uma dica, é bom, tá? Eles são números racionais porque eles podem ser escritos na forma de uma razão. A palavra razão na matemática é a mesma coisa que fração. Tá? Basicamente a mesma coisa que fração. Então, números racionais podem ser escritos na forma de uma razão, de uma fração. Qualquer número, infinito, negativo, até o infinito, positivo, se eles podem ser escritos na forma de fração, então eles são números racionais. Existem alguns números, muitos, na verdade, infinitos números, que não podem ser escritos na forma de fração. Eles são chamados de irracionais. Eles não são racionais, tá? Mas isso é uma coisa para um papo posterior, tá? Bora lá. O 2 pertence aos racionais? Pertence. O menos 6 pertence aos racionais. O menos 5,19 pertence aos racionais. Certo? O 0,777 pode ser representado na forma de 7 sobre 9, pertence aos racionais. Certo? O 12,5, que pode ser representado pela fração 125 sobre 10, pertence aos racionais. O menos 25,533 pertence aos racionais, porque ele pode ser transformado em 25.533 dividido por 10.000. Certo? Dividido por 1.000, aliás, dividido por 1.000. Então, tudo isso pode ser representado na forma de fração. Todos eles podem ser escritos com um número inteiro em cima e um embaixo. Eles são racionais. Certo? Agora, para terminar a nossa parte número 1 dessa aula, em que eu trouxe muita coisa, quais são os tipos de números racionais que existem? Os números racionais são um conjunto muito grande. Certo? Quais são os tipos de números racionais que existem? Bom, o primeiro tipo são os inteiros. O segundo tipo, os decimais exatos. E o terceiro tipo, as dízimas periódicas. Então existem 3 tipos de números racionais. Anote isso no seu caderno agora do seu lado. Existem 3 tipos de números racionais. Inteiros, todos os inteiros são racionais. Os decimais exatos
e as dízimas periódicas. Bora lá? Bora ver quem é quem aqui. Ó. O que são números inteiros? Você já sabe. Números inteiros são aqueles exatos, que não têm partes quebradas, que não têm vírgula. Certo? Todos esses que eu vou mostrar aqui são números inteiros. 3, 4, menos 85, 23, menos 89, 401, menos 39.012, 19, menos 982, todos eles são números inteiros. Positivos ou negativos, todos eles são números inteiros, não tem vírgula, certo? Então, números inteiros são números que não têm vírgula, a gente já sabe. Tá? O que são números decimais exatos? São aqueles números que possuem vírgula, mas depois da vírgula ele tem uma quantidade limitada de números, de algarismos, de casas decimais. Então lá vai, ó. O que eu tenho aí? 3,2. Depois da vírgula, é um número quebrado? É um número quebrado. Mas depois da vírgula só tem um algarismo. 2. Certo? 4,501. Só tem 3 algarismos depois da vírgula. Então, se a parte decimal, ou seja, a parte depois da vírgula, possui uma quantidade limitada de casas decimais, ou seja, uma quantidade limitada de algarismos, então isso é um decimal exato. Decimal exato são números que têm vírgula e que depois da vírgula possuem uma quantidade limitada de algarismos. Aqui só tem um algarismo, aqui tem 3 algarismos, aqui só tem um algarismo, menos 3,8, aqui tem 1, 2, 3 algarismos, aqui tem 2 algarismos, aqui tem 2 algarismos, aqui tem 1, 2, 3 casas decimais, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, se tem uma quantidade finita, limitada, contável de casas decimais, é um número decimal exato. Tá? E agora, para a gente finalizar os tipos de números racionais, as dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? Dízimas periódicas são números que possuem vírgula e que possuem uma parte decimal depois da vírgula, claro. Mas a parte decimal possui uma quantidade infinita de casas decimais. Certo? Só que essa quantidade infinita tem uma parte que se repete nela, que se repete infinitamente. Essas são as nossas dízimas periódicas. Dá uma olhada. Nossas dízimas periódicas. Como é que eu sei que elas têm uma quantidade infinita de casas decimais? Por causa da existência de reticências aqui. Ó. Sempre que aparecer os 3 pontinhos, é sinal que isso indica que essas casas decimais são infinitas. Ó. Infinitas casas decimais. Que se repetem. Ó. Aqui o 2, 2, 2, 2 se repete. Aqui o 23, 23, 23 se repete. Aqui o 7, 7, 7, 7, 7 se repete. É só o 7 que está se repetindo. Aqui também é só o 7 que está se repetindo. Certo? Aqui é o 542 que está se repetindo. 542, 542, 542 infinitamente. Então, para ser dízima periódica, para ser considerado dízima periódica, a palavra período significa repetição. Certo? Período, nesse caso, significa repetição. Então, dízima periódica tem infinitas casas decimais, você reconhece pela existência da reticência, e tem uma parte que se repete infinitamente, você reconhece porque você vê que tem a parte que se repete. Aí isso é chamado de dízima periódica. Também é considerada número racional. Tá? Bora prosseguir. E agora você vai me dizer que tipo de números racionais são esses aí. Quais tipos? Veja, eu não quero que você diga se eles são racionais, porque todos eles são racionais. Eu quero que você diga que tipo eles são. Inteiro, dízima periódica ou decimal exato. Bora lá, dá pausa, tenta fazer, daqui a pouco eu volto. Ok, deu play de novo? Pronto, então agora eu vou responder junto com você, tá? 2,45 tem casas decimais limitadas, é um decimal exato. 3,444, infinitamente, o 4 se repete, é uma dízima periódica. Menos 8 é um número inteiro. Menos 5,21, tem 2 casas decimais, é um decimal exato. Menos 6,222 eternamente, infinitamente, o 2 se repete, é uma dízima periódica. 8,5 só tem uma casa decimal, é um decimal exato. 12,333 infinitamente. Infinitamente e o 3 se repetindo. Isso é uma dízima periódica. 328 é um número inteiro. Pronto.
Já conseguimos reconhecer que tipos de números racionais são os que nos são apresentados aqui. Ok? Continuando, vamos analisar só esse número para eu dar nomes aos bois, tá certo? Vamos dar nomes aos bois. 34,893, tá? Esse número tem duas partes. O que vem antes da vírgula é chamado de parte inteira do número. 34 é a parte inteira do número, o que vem antes da vírgula. 893 é a parte decimal do número, ou o que nós chamamos de casas decimais do número. Ok? Só para ficar claro essa nomenclatura. E você vai fazer o que agora? Você vai, no seu material, tá? No material que você recebeu, com todas aquelas 60 lindas páginas, que você vai dominar frações, e você vai resolver agora, da aula 1, a parte 1, as páginas 3 e 4. As páginas 3 e 4 tem lá uma explicaçãozinha, o material você já sabe como funciona, tem uma explicaçãozinha, que é uma reprise dessa aula só, um quadrinho, e as tarefas, os exercícios, as atividades, para você saber se você entendeu corretamente, ok? Então vai lá, páginas 3 e 4, a gente se vê daqui a pouco na aula da parte 2. Um grande abraço.